Ele falou uma palavra que agora já esqueci. É muito rápido para conseguir traduzir isso. Já aquilo já é um resumo do resumo. Então temos conosco a irmã Judy e a irmã Tânia. É uma combinação fantástica, irmãs Lóquic e Alóquic. A Tânia é coordenadora do Centro Brahma Kumaris em Montreal e profissionalmente é artista de dança e canto. Trabalha no teatro há cerca de 30 anos. Tem cerca de 25 anos estudando na Brahma Kumaris. And very flexible. She teaches Pilates. Whilst coming to Sister Judy, all of you know her because she has covered creativity with us in the past, and she began her spiritual journey back in 1992, where she E a Judy ela está ainda e foi onde começou também no centro de Calgary. E tem muitos interesses em questões conectadas com o universo. E também acho que teve a escrever um manual para a vida. Eu redescobri a alma, o poder interior. Também é dançarina, balé. So both of them are lot of into athletes, dance, choreography, all the artistic. As várias danças artísticas a nível da sua profissão. Ela também é psicóloga de profissão. So now a few lines in the next few minutes about both of them. So today's speakers are indeed in their voice very phonetic, and their passion for spirituality is indeed very fanatic. Peraí. In her build, body build is indeed very athletic. Seja, a nível do poema, as palestrantes têm a voz muito fonética e a paixão delas pela espiritualidade é muito fanática. E a irmã Tânia, na sua constituição, é muito atlética e ajuda, cheia de criatividade e estética. Através das suas partilhas, elas são muito magnéticas. Então, nós obtemos um efeito semelhante ao de um anestésico. As palestras são repletas de experiências pessoais e não didáticas, o que dá uma energia à alma, um impulso que é de fato muito cinético, ou cinética essa energia. A espiritualidade para elas funciona como aplicar um cosmético diário, o que ajuda a ascender ao estado superior como uma seta, e nesse mundo acelerado, que de outra forma parece patético. Elas expressam sentimentos, são semelhantes e muito empáticos. Om Shanti. Eu esqueci que o Manoj costuma fazer esse poema de apresentação. Isso é muito criativo. Então, um olhar, Tânia, olá. Estamos em partes diferentes do país, é assim que nos encontramos agora. É um tema interessante. E estivemos a falar, contar histórias, partilham muitas histórias, mas pensamos em começar com uma reflexão. E depois vamos ver como é que corre a conversa. Então foi já uma boa hora que vocês tiverem.
a partilhar esse tema, então vamos fazer essa reflexão agora. Seated comfortably, Então sentem-se confortavelmente. I start to reflect on this world Eu comecei a refletir sobre essa palavra through aqui the onde eu physical vivo. senses. I'm very Através dos aware sentidos físicos, of fico the muito physical consciente environments I move through. do ambiente físico See onde eu estou. people, Posso ver outras pessoas, objects, posso ver buildings, diferentes objetos, mobília, carros, andares. Estou muito consciente do ambiente físico, por onde eu movimento. But there's also an invisible environment. I'm E há always esse ambiente físico onde eu estou sempre a mover-me. A atmosfera, um sentimento que constantemente está ao meu redor. E é como uma sopa de sentimentos. Quando eu olho para o mundo, esses sentimentos são gerados por mim mesmo, mas também coletivamente, por todas as almas do mundo, através dos pensamentos, das atitudes, de memórias, de todas as almas. Então, que são na atmosfera. E é essa sopa por onde estou a mover-me. Isso pode afetar-me e pode abanar os meus sentimentos. E de algumas maneiras eu medito para olhar para a minha sopa de sentimentos interior. O que está a acontecer interiormente? E eu estou a mover-me nessa sopa de sentimentos. O meu mundo interior também tem uma atmosfera que é criada pelos meus próprios sentimentos, atitudes e memórias. E onde quer que eu esteja focado, a minha atmosfera interior pode se tornar frágil, volátil e a mudar constantemente. Meus sentimentos podem ser muito reativos, mas quando eu foco aquilo que é eterno, acontece uma grande mudança nos meus sentimentos, na minha atmosfera interior. No momento que eu dou um passo atrás de todos os rótulos, camadas, e conecto-me com o mais puro, experiencio-me simplesmente como uma alma. Então existe uma onda de paz e de calma que surge na minha atmosfera interior. Não apenas paz, mas uma paz poderosa, para que conforme eu movimento nesse mundo, esses sentimentos dessa sopa podem estar lá fora, podem tocar-me, mas eu sou capaz de transformar através dos meus sentimentos interior essa sopa de paz. Então vou responder de forma diferente. E eu posso sentir, há sempre um sentimento, que eu também tenho um estoque dos meus próprios sentimentos, ou seja, armazenei meus próprios sentimentos aos quais eu posso responder. E há essa compaixão pelo eu, cuidar pela minha atmosfera interior, ou seja, pelos meus sentimentos interior, ou seja, uma sopa. Ao focar, Om Shanti. Então, o que é que você tem para dizer de si mesma?
Eu peço desculpa em advance. O meu vídeo de vez em quando eu paro um bocadinho. Espero que minha voz esteja sempre clara. Está sim, maravilha. Então, heard some wonderful ideas around this idea of empathy and sympathy and empathy from Sister Moira's class. então nós já escutamos essa partilha da irmã Moira. E aquilo que eu estive focado hoje foi focar na parte prática para minhas experiências pessoais. E acho que isso me ajuda muito, essas duas qualidades. But I did begin, and I know Judy did as well, by what do these two words, two ideas, concepts mean? Então, esses conceitos, o que é que eles significam? Se for ao dicionário, está lá uma definição, mas qual é a sua experiência pessoal? E o que que é diferente? Às vezes uma coisa é melhor do que a outra, mas aquilo que eu estava a descobrir é que todos tivemos uma utilidade, por assim dizer. Sympathy is something we almost feel as a matter of course, for events that are not particularly Então, algo que nós, por exemplo, experienciamos que não é de felicidade, alguma tragédia, alguma morte, alguma doença, algo nos relacionamentos ou nos negócios, quando há uma tempestade. Então, a simpatia são sentimentos dessa simpatia que expressamos, mas também há uma conotação mais positiva. É uma complexidade, ou um verdadeiro entendimento entre as pessoas ou um grupo de pessoas. Eu poderia dizer que alguém é muito sampa, é uma expressão francesa, que é muito bom. Damos bem com essa pessoa. Então, essa ideia de estar interconectado com essa ideia de simpatia, isso está lá. Isso nos permite escolher, se calhar, alguém, através dos sentimentos que temos, ou seja, ver com aquilo que nós estamos passando por dentro, aquilo que nós estamos a partilhar, e não que sentimentos, por exemplo, de condolência, coisa assim do gênero. Então, essas duas coisas, de um lado eles são lá, mas no final do dia, o que determina a utilidade é o seu poder pessoal, o quanto é que você tem desse poder interior para ser capaz de utilizar o aspecto da empatia e de expressá-la, mas sem sobrepor as emoções. Então, isso é algo que estou olhando num ângulo mais pessoal, mas as reflexões ajudem. Tivemos boas conversas. How relevant this conversation is actually in our lives right now. And I really, at first I thought, empathy and sympathy, what's going on? This is going to be a tough one. Quando eu vi esse tema, eu fiquei a pensar como é que iria ser. Mas é muito relevante. E também caímos na compaixão também. Então, a simpatia é aquilo que eu sinto por alguém, que é muito, francamente, é maravilhoso ser capaz de fazer isso. Não é ser condescendente, mas ser sincero. Portanto, é o meu estado que determina essa sinceridade. O sentimento por alguém é maravilhoso. E sentir com alguém essa empatia. Mas isso também pode ser exagerado. E às vezes pode não ser muito útil.
é seguir essa ideia de alívio, onde entra um bocadinho a compaixão, hein? Não estava a lembrar na verdade, era baseado nas experiências, porque who had a series of mysterious illnesses coming and going while Ia ser- havia uma irmã que estava a passar por algumas situações, foi para o hospital. Nós estamos a sentir por ela, sinceramente, porque ela era uma pessoa ativa e amorosa, mas não sabíamos também bem o que é que estava a acontecer. E um dia ela tinha dificuldade em respirar, foi levada ao hospital, teve no cuidado intensivo. Eu fui chamada ao hospital como uma amiga familiar, mas eu não fui autorizado a entrar dentro da unidade de cuidados intensivos. Então eu estava tipo entre as portas que estavam trancadas, por assim dizer. E eu não sabia o que fazer. E aí surgiu uma voz a dizer: fique muito tranquila e você vai ser capaz de conectar com ela. E havia uma outra voz a dizer: isso é ridículo. Isso é só para a idade da Idade do Ouro. E havia outra voz a dizer: mas tente. Mas esteja tipo em silêncio. E você vai ser capaz de conectar-se com ela. E depois essa voz ganhou. Também não tinha outra opção. Mas eu fiquei muito calma. E em retrospectiva, aquilo que aconteceu é que eu senti simpatia por aquilo que o seu corpo físico estava a passar. Mas existia um sentimento de empatia pela alma que estava dentro do corpo. Eu não sabia isso na altura, mas foi isso que aconteceu. E eu só pensava: oh, isso é horrível, mas essa empatia. Então começou a sentir o que a alma estava a sentir, porque eu comecei a sentir medo. Eu não estava a sentir isso antes. Senti uma onda de medo. E isso deve ter sido o que passou pelo rosto dela, porque ela deixou o corpo passado 10 dias depois. Eu senti isso. E era uma peça de mim, uma parte de mim que estava completamente bom. E eram duas experiências ao mesmo tempo. E quando eu fui ao serviço, mais uma vez, houve esse sobrepor de muitos sentimentos. Então, especialmente a mãe que estava com esse sentimento. Mas esse sentimento da alma foi muito libertador, porque eu, a alma, estava sentindo esse arrependimento, por assim dizer, ou me faltar esse sentimento de pesar, por assim dizer, da alma que tinha deixado o corpo. Então, isso foi uma tal lição sobre empatia e simpatia e compaixão. Essa ideia, como também estava a dizer, de empoderamento, de dar poder. Portanto, você tem esse alívio, esse poder. E reconhecemos o karma, a história. Isso dá uma resposta de muito poder quando eu lembro isto. E quando falamos sobre esse tema de manhã. Yeah, and actually, as you're speaking, you're reminding me, as I had mentioned earlier, these two Eu mencionei anterior essas duas palavras, que é um tema muito difícil, que nos liga a momentos mágicos. E também tem uma história de alguma pessoa que deixou o corpo com 20 anos
just a beautiful conectada com a person, dança, uma pessoa muito bonita, cheia de vida, a good soul, very, very uma alma kind extrema, person. bondosa. You could feel how much that was creating sorrow for people in terms of, the questions, how could such a Isso good person criava be, essa história, such como é que isso podia acontecer, isso com uma pessoa assim one e of the tal. things that spirituality is so helpful for, which is so necessary, definitely the aspect E of algo que foi personal tão power, necessário ao to be nível able do to feel something poder that, as pessoal, Judy shared, would honor the soul, is also the power or the ability to have a different understanding so you can go beyond the beliefs of even what one is supposed to feel in such circumstances. então você pode até, ou seja, era suposto você passar por uma determinada situação, mas você consegue sobrepor a isso. Então, qualquer sentimento que eu tive foi, eu não queria experienciar tristeza e chorar, porque eu queria ser capaz de comemorar. E quanto mais eu segurava essa consciência de que aquela alma era muito bela, então isso foi a forma como deu suporte para isso. Esse sentimento do lugar, esse sentimento de tristeza. Então foi interessante com as pessoas com quem eu estive, estava tipo quase no mesmo comprimento de onda, não queriam estar em tristeza, aprender apenas a alegria, a felicidade dessa pessoa. Mas quase isso foi como se eu tivesse de ir para além de suportar essa ideia. Então, não querer entrar nessa tristeza, não ter esse tipo de sentimento. Por causa do fato, quando um faz isso, quando alguém vai a um funeral, é como se você estivesse a ver toda essa nuvem e os procedimentos e as coisas que acontecem. Thank goodness with knowledge, with spiritual understanding, and Então, not com just esse knowledge and espiritualmente, understanding, but the esse practice. conhecimento, esse entendimento espiritual, é pela prática e experienciar-me quem eu sou, que sou um ser espiritual, de tal maneira que isso me permite conectar-me e ir para além e, tipo, essa atmosfera que me previne. E aí, então, que não sou útil quando estou nesse modo. Into my current situation, which is I'm currently, if you will, one of the main caregivers or persons taking care, or I can't say taking care because it's my Então, vou tentar aqui my Lokik father seguir who melhor a is in tradução the dela, mas hospital. And the body has deteriorated to quite a degree. agora está a falar do pai que estava no hospital, o corpo estava a deteriorar-se. E com relação aos médicos, estava a apreciar as perguntas. E como é que alguém consegue, tipo, passar por esses sentimentos que surgem? Porque você está num ambiente onde as emoções são muito altas, elevadas. E uma das coisas que eu senti, eu estava a ver, é que eu tinha a oportunidade em um dia de estar em um hospital, em um ambiente, e meu pai depois foi transferido para outro hospital, está em outro ambiente, e ver as formas diferentes desses médicos que estão só a copiar. Mas isso era uma coisa sem parar. So you literally probably said, I feel for them, right? You had those I sympathetic did. I did. feelings. I feel Yeah. for them. Eu tive esse sentimento por eles. Mas também estava fascinado por formas diferentes de estar conectado com as crenças, com a história. Quão nova era a alma. Então, enquanto uma pessoa espiritual, é importante não lidar apenas com as coisas de uma forma superficial. Nós sabemos
É uma metáfora muito bonita, porque na superfície do oceano, as ondas são tais, há tanta agitação, mas se você for muito profundo, e fiz isso numa aula de mergulho, as soon as possible because I'm starting to get seasick here. Down in the ocean, in the depths, it's so calm, so silent. And so the ability to essa operate capacidade de operar em tal profundidade de consciência, enquanto estiver rodeada dessas ondas emocionais, de atividades emocionais, o que eu mais vi, eu fui ficando consciente de que estava ficando muito afetada. Então, como sentir empatia quando você está a experienciar o que parece que é uma falta de empatia naqueles que estão ao seu redor? Então, aquilo que eu senti num dos hospitais é que algumas pessoas que eram responsáveis pelo cuidado do meu pai estavam a lidar à maneira deles e tentaram, tipo, cortar, por exemplo. E a alma estava sofrendo horrivelmente. Você não via nada no rosto deles. E quando a Judy começou a falar sobre essa definição, a capacidade de sentir e expressar esse sentimento, isso torna tão importante. E isso dá tanto conforto. Mesmo que você não faça nada, mas você corta. Então, isso é importante. Imaginar um yogi muito desapegado, e não damos a experiência, mas somos afortunadas, temos atenção, não queremos que essas coisas aconteçam, mas nas práticas próprias do Raja Yoga, temos que ter sentimentos apropriados. Portanto, eu não culpo ninguém, claro. Eles fizeram o melhor que podiam. Eu tenho 100%, não acredito nisso. E no outro hospital, então, a dizer que meu pai tinha entrado no mesmo hospital dias atrás, já estava expressando tanto, mas ao mesmo tempo ser muito profissional, porque eu estava no seu trabalho. And I really appreciated it. And I E eu was apreciei muito. kind of aware of what kind of plus or a Eu não percebi o que ela está something dizendo. that's very necessary for someone in that line of work. But again, I can't blame anyone if they can't do Pois that. eu não consigo culpar ninguém quando eles não conseguem fazer isso, porque isso é necessário poder. Porque às vezes elas estão no caminho da jornada onde isso é possível de segurar essas coisas. E às vezes o desapego pode não ser o suficiente, então expressam esses sentimentos para tentar ter algum conforto. So I'll just add one more thing and then I'd love to turn it over to Judy. But because of the lack of empathy that I was experiencing for a soul that, especially someone that you have a relationship with, I could feel myself starting to be affected. I mean, really affected. I could feel my heart starting to be, it was like I was being hurt deeply on some level. And at that point, luckily, I had to leave because I had to go to the other hospital. And because he was being transferred at Porque that falar agora que houve essa transferência para um outro hospital, o cenário era muito horrível, transferir a alma para outro hospital. Então é frequente ver, quando voltei para o carro, então como yoga eu realizei, mas na superfície eu estava a afastar-me da espiritualidade, eu estava a afastar-me desse suporte de Baba. E assim que eu tive esse pensamento, eu voltei a estar conectada.
Isso mudou completamente. completely changed my inner environment. E foi completamente, mudou tudo através desse ambiente interior. Foi esse entendimento para ter esse poder. Então, esse apego já não estava mais influenciado as emoções. Então, fui capaz de chegar no outro hospital, onde pude ser útil para o meu pai, mas também not, if you will, leave the previous scenario with bad feelings towards those individuals. também não deixar o outro lugar com aqueles sentimentos, onde os outros também pudessem lidar com aquilo. Portanto, foi ter esse entendimento. Espero que tenha conseguido traduzir tudo de forma que conseguiram entender. Então, partilhar aquilo que está à superfície, mas também tem a ver com o equilíbrio e o desapego, como você estava a falar, e a Moira partilhou. Isso tem a ver com equilíbrio, mas essa âncora, essa profundeza, e ao mesmo tempo estar conectada com essa superfície. E essas qualidades são importantes nesse momento de tanta confusão, porque está aumentar cada vez mais o mundo esse sentimento de confusão. Mesmo almas belas estão nessa confusão. Isso é um tema muito relevante. Mas essas águas, então uma pessoa tem que estar tipo ancorada nessa força espiritual. Então está conectada com essa ideia do poder do contentamento, onde a alma tem que estar tão plena, tão sem desejos e tão plena que ela possa mover-se pela sopa de sentimento. Você vai fazer uma pesquisa? Her story is very interesting, actually. But I have a little personal Histórias antigas. spot for Kuan Yin because one of the names for this goddess is Tara, which is my middle name. So I Então, o meu nome do meio é Tara. pull to É um develop puxado that kind of stage, that para compassion and which desenvolver esse are the children of espaço de Kuan. compaixão. The story of Kuan, I mean, amazing soul that even if it's É uma a história story, it has so many lessons on this theme. a nível da medicina, que já tem tantas lições nesse tema. Isso requer essa deusa, se você quiser, onde ela levava tal vida de pureza, que tinha muito poder da pureza. Tem essa história. And I should say, I feel great sympathy for the translators. I'll try and Então, ter essa simpatia pelos tradutores, tentar diminuir a velocidade. And my middle name is Tara. Então, acho que um tio era Abraão e o nome dela era Tara. And really, that is the stage needed, what we're talking about. Esse estado que é necessário que estamos a falar. Eu vou contar a história de Kuan Yin. Kuan Yin. É uma cultura do budismo que é Kuan Yin, ok, Kuan Yin, ok, Kuan Yin. É uma deusa de alcançar esse estado de libertação. Eu não vou dizer o nome inteiro, porque eu não sei dizer. E é um nome que é Eva. E por terem tais sentimentos do sofrimento da humanidade, elas deixaram esse mundo de luz e vieram aqui para a Terra para desempenhar o papel de compaixão, de libertar o sofrimento. Mas o que eles encontraram? Porque eles precisam mesmo de libertação. Portanto, elas sentiam essa empatia, e viam esse sofrimento, e viam que tudo não era produtivo, e isso aumentava ainda mais a confusão.
Elas ajudavam um e surgiam mais 10, completamente confusos. E a Eva começou a chorar. E as suas lágrimas, e da sua lágrima surgiu a deusa Tara da compaixão, como uma alma, uma estrela. Então, com a companhia da espiritualidade, da pureza, da compaixão, elas juntas foram capazes de lidar, de responder e lidar com o sofrimento da humanidade. Então, essa âncora espiritual, e isso é essencial. Ter esse sentimento profundo do sofrimento da humanidade, mas nunca sobrepôs a isso por causa do seu poder da pureza. Então, para mim, muito semelhante com a minha mãe Locke, foi cenas que você sentia tudo que os outros estavam a sentir. Eu lembro quando eu disse que a alma tinha deixado o corpo, eu tentei ficar lá. E eu me lembro de ter saído da sala, alguém estava seguindo, wanting something, as Tanya was saying, the e ele estava tipo a olhar alguma coisa. Para dar uma resposta para superar isso. E tudo aquilo que senti foi uma calma incrível, uma paz. Sim, como é que vamos cuidar da alma nesses momentos críticos? Depois eu senti. Snuck back in. But really, it's a beautiful balance. It's sympathy and empathy are actually part. Porque é um belo equilíbrio essa compaixão e a empatia. Se não há o equilíbrio, onde há essa desassociação, como a Tânia falou, from the scene I'm in, really cutting off the heart. And I feel for those souls because that's so damaging a reaction for them to engage in, to respond, a forma como a pessoa está comprometida e nas necessidades que essas profissões têm. Caregivers, medical caregivers have, as I know, as pessoas que têm esse cuidado, os cuidadores médicos têm esse treinamento. E se não, eles ficavam tudo, se não houvesse esse treinamento espiritual, as pessoas poderiam ficar loucas. Portanto, isso é a Kuan Yin. Quando eu não conseguia apanhar tudo. E a ideia do contentamento, pensamentos semelhantes, que todos estamos a estudar no Raja Yoga, que é como, mais uma vez, voltar a ter paz e felicidade, ter a capacidade, termos a personificação de paz e felicidade, ao invés daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a ideia de paz e felicidade no contexto que, normalmente, temos a consciência da simpatia e empatia, e às vezes temos essa ideia de ser completamente impossível. E é como se fossem coisas exclusivas, e mesmo assim, quando eu vou ao hospital fazer visitas, tem um cliente que trabalha num ambiente muito difícil, é diretora de um lugar de funeral, então está sempre nessa atmosfera de muita tristeza.
E as pessoas não estão no seu melhor, mas também tem tanta compaixão. Imagina ter uma casa de funerais, ter tanta compaixão e lidar com isso tudo. Você é capaz de fornecer paz para os outros no ambiente. Então tem de haver essa paz, esse estado interno de felicidade. Às vezes nós dizemos como é que pode ser apropriado isso. O que é apropriado nesses tipos de circunstâncias? Quando há tragédia. Talvez contentamento seja melhor, mas a felicidade tem mais a ver, pelo menos para mim, o que quer que seja difícil numa circunstância, significa que eu não estou, desculpa, não ser afetada, eu vou me sentir útil. Então, minha presença está a servir. A minha presença é útil. É claro que há sempre essa ideia na minha mente de que não há ninguém que possa me dar maior alegria ou maior tristeza do que comigo mesmo, as minhas próprias ações. Então, a felicidade que eu posso sentir tem a ver com as qualidades das coisas que eu faço num determinado momento. E as qualidades das minhas ações têm a ver com as circunstâncias que ainda podem ser mais importantes, o que é que pode ser fornecido aos outros. Nós estamos em tal pobreza nesse momento. Não haver diferença entre misericórdia e pena. E a diferença é grandiosa. Certain things, but in a very pure way, to recognize the lack that someone has, and at the same time be able identificar a fraqueza que alguém tem, então tem que ter força para ajudar essa pessoa a sair desse estado. Não entrar na consciência do corpo e tal, procura de oportunidades. E uma pessoa quase que fica quase que viciada e arranjar as situações das pessoas. E você sente-se bem consigo mesmo, porque estou ajudando pessoas. Não é isso. É estar nesse estado natural, de estar paz comigo mesmo, de ser pleno. Então, isso, quando eu vou para essas circunstâncias, isso é muito natural. Sim, plena de paz, mas estar ancorada naquilo que é eterno. Nesse ponto, pode ser muito pessoal, mas para a alma, com relação ao meu pai, havia muito medo. Eu tive que preencher um formulário no hospital. E as perguntas, uma delas era: qual é a preocupação dessa pessoa? Portanto, eu era a pessoa que estava a preencher aquilo. Então, qual é a preocupação que a pessoa tem naquele momento? Eu perguntei, como é que eu vou preencher isso? E a única coisa que está a fazer é morrer. A única coisa que eu consigo escrever é isso. Mas, ao mesmo tempo, que coisa incrível. Foi com um dos meus tios. E tinha tanta preocupação, tanta confusão. É algo que chateava mesmo nos relacionamentos próximos. Tanto medo, tanta preocupação. E eu nem fui capaz de formular pensamentos coerentes naquele momento. E saber que ele estava entrando no fim da sua jornada. E ser capaz de estar com essa pessoa e sentir essa
vibrações de calma, porque você pode receber o que sabe dessa pessoa. É até fácil. Você sente. Talvez muitos já tenham experienciado isso, alguns exames na universidade. Estou falando muito rápido, tenho que diminuir. Costumava acordar muito tarde na altura da universidade por causa dos exames. Começava a estudar tarde, dizia tudo bem. Depois um grande sorriso estava no meu rosto, porque eu sabia as respostas. Eu sabia o que fazer para enfrentar aquele grande exame. Eu não via muitas pessoas, por exemplo, elas sorrirem ao meu redor. Portanto, receber esse treinamento espiritual através desse estudo, quando enfrentamos esses testes, pode ser o teste mais forte para as pessoas, principalmente pessoas com quem eles gostam. Depois você tem essa alegria porque você sabe o que fazer e você é capaz de fazer e você então é produtiva. E isso é muito útil e satisfatório, talvez. E isso é muito poderoso, ter esse sentimento de empatia e de estar conectado com essa pessoa. Nunca desligar. Então, para ser capaz de dar essa resposta apropriada. I just wanted to finish because I know we're coming up soon to the end in meditation, but as you were sharing, I was actually remembering Conforme você estava partilhando, estava a lembrar que no início, of my Brahmin life. especialmente na minha vida Brahmin, I was constantly in contact era um contato constante with cancer. com almas que tinha cancro. Setting, it just seemed to be Eu não tinha estudo médico, mas tudo estava a acontecer. Mas houve alguém em particular and I just wanted to, I remember that we're so fortunate que eu fui tão afortunada really be deeply anchored in what we call the three most important things a human being needs to know. não sei se tem 3 pontos Who I belong to. que ajuda tudo. Quem sou eu, what's a quem eu pertenço that is e, just e qual é o meu papel. clear. That Isso é tão simples e claro. I know I'm a soul, I know Então eu sei que sou uma alma, que a Tânia é uma alma, que tudo vai estar bem, que o outro é uma alma, que ninguém vai morrer, são só corpos. and ultimately the objective we have to let go. E objetivamente nós temos que largar, The skill. temos que ser mestres. But the role of God as Mas o papel de Deus também, essa conexão a Deus. Então eu encontrei um grande papel aí. Eu me lembro de uma história que a alma tinha cancro, permissão, e para mim isso foi muito difícil. Uma doença muito forte. Uma vez estava outra vez no hospital. Moving me, I'll be honest with me, moving me. I went to see them. I arrived and I could feel the caregiver with them, whether it was friend or partner, I don't know. Eu não lembro se era um amigo ou o que quer que estava junto, ou uma amiga. Eu disse para eles irem porque eles estavam exaustos, para eles tomarem um café. E eles ficaram felizes por fazer um intervalo. E eu lembro de estar sentada com a alma e sentir que estava tipo como se fosse, como é que eu vou dizer aqui, como se estivesse de pé sólida, por assim dizer.
E eu sabia que isso era aquele. Eu sabia que ele já não ia regressar. Esqueci o que eu estava dizendo. Eu não disse nada, estive apenas presente, sólida de pé nesse lugar, e estava a receber com essa conexão. E a simpatia, às vezes dizer coisa, e a empatia tinha mais a ver com escutar e sentir. Então falamos um bocadinho de algumas coisas, de como sentir que a vibração da alma mudou, e outra vez eu senti que não tinha nada a ver comigo, mas nessa ligação com Deus através de mim. Porque no final, stages of denial in the course of very short time due to I feel the presence of God's power. And she said, I'm afraid. aí depois tiveram conversado e eu disse que estava com medo. Eu não sou esse tipo de pessoa de ficar assim com tantos sentimentos. I'm like, this is odd. So I'm taking her hand, surprised to see. And it was the most beautiful experience. É como se eu ouvisse algo dizer para tirar a mão. Eu não consegui perceber o que aconteceu. E vou sentir essa energia de duas formas. Definitivamente eu senti o poder de Deus com tanto conforto e paz que essa alma precisava, mas para ela eu recebi uma prenda, foi a coragem, foi uma bonita troca. Eu disse, tudo bem, isso não sou eu, isso eu tenho uma experiência estranha, mas havia silêncio, triste, segurar a mão, e no final ela disse, eu senti isso. Então, ela sentiu. Então foi importante sentir tanto próximo de alma, sentir o sentimento, sentir apropriado, mas ficar nesse terreno sólido dos 3 pontos. Não sou eu, mas Deus também está envolvido. E aprendi, alguns dias depois, ela deixou o corpo e foi muito pacificamente. Então penso que Deus tanto quando ela podia estar nesse estado de clareza e limpeza, e essa energia que surgiu através de mim foi o poder de Deus. Foi através da minha conexão com a Alma Suprema que deu esse conforto e essa paz e o cuidado que chegou, que está uma coisa para além do que cada um de nós pode oferecer. Portanto, isso para mim foi importante estar de pé nesse terreno sólido, por assim dizer. Então, Tânia, não sei se apenas reforçar essa ideia, nesses momentos tensos, podemos encontrar-nos sobrecarregados de sentimentos. Tudo tem a ver com sentimentos. É interessante que se você escolhe que é difícil praticar o Raja Yoga. And in fact, when we feel the most, that's often when we are more likely to find that line, that channel is open between us and the Supreme Soul. And it can sound like, oh, Essa ligação de mim, da minha ligação com o Supremo, está nesse terreno sólido. Então, eu podia sentir-me também, sentir-me sobrecarregado. Foi nesses momentos que, se você lembrar, foi aí que a lembrança se tornou mais significativa. Foi coisas que, por exemplo, fazem com que você se lembre.
Então, sim, nós vamos ver que essa magia acontece. Be afraid of feeling. Não ter medo do sentimento, Close ourselves. não fecharmos, And then take that support. mas We have the termos knowledge, conhecimento, company, we have ter the esse guidance, apoio. and we are souls. So I think I don't Então, eu know what happens penso, next. Do we do a meditation or não there's sei o que acontece a seguir, se é meditação, perguntas. Yes, so I must say in the end, what Sister Tat said was, let's not be afraid of feeling the feeling of people, right? And I think Eu it não was consigo ouvir bem a Rosê. trying to give a lot of examples and practical Vocês deram muitos exemplos práticos life examples of how we have de como nós temos, empathy and sympathy, and also ou como vocês tiveram empatia e simpatia. I think these two words really come a lot in our profession because it's supposed to Na profissão de médico, há duas palavras que vêm muito, são sentimentos, be as impressões, como nós falamos. I'll invite, we have with us Sister Claudia, and she'll be proposing the vote of thanks. Over to you, Sister Claudia. Então está aqui a irmã Cláudia para dar os votos de agradecimento. Om Shanti. Bom dia, boa tarde. Foi muito bom ouvir vocês as duas falar sobre esses assuntos importantes da vida, quando estamos a atravessar por tempos difíceis. Aí nós sabemos o quão importante é ter empatia por nós e também pelos outros. E aí nós notamos a diferença. Eles também partilharam com vocês as duas. Quando não existe essa empatia, é pela profissão, pelo dinheiro. Because they treat the patient like it was just a piece of rubber, and they don't treat them like as humans being. So it's just, that makes even more difficult. So it was very nice to see both of you talking about this different Então foi muito bom ver vocês falarem sobre the subject of empathy and sympathy. as diferenças nesse tema da simpatia e empatia e a partilha dos seus sentimentos pessoais. Então, muito obrigado por estarem conosco. Acho que foi muito bom e auspicioso para nós que vocês, Jesus, pudessem estar juntas conosco hoje. Obrigado. Really are the embodiment of Obrigado, Cláudia. That's what I was thinking too. Você é a personificação. not even sure why we're here. Não consegui perceber do que, porque elas We falaram. have an example right here. Temos um exemplo aqui. Thank you. É muito bom vê-lo. Obrigada. Manoj, and thank you to the whole team. Obrigado, Manoj, a toda a equipa, Really All lovely. the translators, os tradutores organizers. que estão a organizar. With you all today. It's lovely. Muito amoroso, muito bom. Lots of good wishes, Tanya. Muitos bons votos, desejo, Tânia, Navigate. navegar através disso de forma pacífica. And I think it was a beautiful combo of both of you. This is the first time we all have come on the platform online together, I guess. Acho que é a primeira vez que nós temos online com vocês. Temos que repetir mais vezes isso. Take a few moments more of yours before we go into the meditation, and just to let you know our upcoming events, as we always do, the Os eventos que vêm a seguir. move on from sympathy, empathy. I don't know why only sympathy is written. Sorry, just one word is written. So we move on to, we are Vamos ir para down towards 100. equanimidade, Episode 89, we are still episódio 89. we have with us Vamos ter conosco o irmão Ken O'Donnell, the Latin American centers we have there. coordenador das licenças da América Latina. Value and concept as well, I must say. Equanimity or balance called Portanto, equanimidade e equilíbrio. and we have this silence Semana que vem. equanimity. Our next Depois, no dia 28, vamos ter o retiro sobre equanimidade. the Avyak Murlis, where Baba has to say something about value of balance and equanimity, and then we end with the silence retreat. We'll be having it over the last weekend, that's Sunday morning for us in India and Saturday evening for the West Coast. It will be on equanimity, and as always, the workshop we E have. como sempre, vamos ter o workshop, Special soul coming from estrutura alma especial. It
Canada. So good. It was Far East Mountain Time as well. And now we'll move towards Europe, UK. So Sister Sarah Fitzgerald, she's in Vai ser com a Sarah Fitzgerald. also, along with Dr. Prashant Kakure, conducts a lot of Sanjeevani courses, online Sanjeevani courses, where they take a lot of Raja Yoga meditation in very brief formats. So she would be with us for the workshop the next week after. Então vamos ter a seguir ao irmão Ken, This is our outro Elizabeth workshop. calendar, which, thanks to Sister Coach, É o calendário que temos, calendário elegante. For the people who have newly joined, if you can please share your emails and WhatsApps with Sister Anu. And finally, these are our websites. Depois temos aqui os sites, playlist do YouTube, onde podem encontrar todos os vídeos, mesmo em português. Podem partilhar para quem vocês acham que possam trazer benefício. Because it's the last year now, we'll be finishing this Diwali 100 episodes, and then we plan to do something else. So let's stop sharing the screen. Então, interromper a partilha do ecrã. For the sisters, so you all will be doing some meditation, either Vou fazer uma meditação, algum comentário? Yes. So starting where Então, vamos começar at this moment, com esse momento. a spiritual being O ser espiritual sitting in a human body que está sentado num corpo humano, in this world full of many scenarios, scenes, nesse mundo pleno de cenários, cenas, situações, momentos. finding ourselves interacting constantly Encontramos-nos a interagir constantemente. in a world that has become, in fact, so Um small mundo as que se vast as tornou it is, tão pequeno e vasto como ele é. with our access to media, through media, to what's Com going acesso, on all over the world. com acesso ao mídia e dos mídias com acesso em tudo aquilo que acontece no So mundo. much awareness Tanta of the consciência drama, do drama, the scenes, das cenas, of so much going on. tantas coisas acontecerem. Feeling myself as if Então eu sinto-me como se being tossed on the waves of a world como nas ondas do mundo, in constant and increasing upheaval. mas onde está a aumentar constantemente a confusão. And at the same time, Mas ao mesmo aware tempo, consciente, as I connect inwards, que eu posso conectar-me e lembrar-me I am a constantly, eternally que sou constantemente, point, eternamente, um ponto, a still point of living esse consciousness, ponto de ficar, de viver conscientemente, powerful energy, essa energia poderosa, who has recognized que é reconhecida the existence of and my relationship to através da existência do meu relacionamento loving, com o meu powerful, eternamente peaceful, amado, poderoso, pacífico, blissful being, the supreme. pleno de beatitude, o Ser Supremo. And so I find myself as Então eu encontro-me como se balancing between the two, estivesse equilibrado entre os dois, an unlimited, mas ilimitada, mas num mundo de confusão, in an unlimited ocean mas num oceano ilimitado of peace and de power paz e de poder and love, e de amor, an unlimited source of stability, e noutra fonte de estabilidade holding my heart, que segura o meu coração, my mind,
que segura minha mente em conforto. the moment I remember. And that these three elements now Então, coexist. no momento que eu me lembro, esses três elementos então coexistem. Eu, a alma, This world of upheaval, esse mundo de confusão, o drama, that I know mas eu is sei leading to a time of complete peace. que está a levar para um mundo de completa paz. I, the soul, the Eu, a center alma, point, sitting in this body, um ponto, sentado nesse corpo, connected to that ocean, conectado a esse oceano, depths of that ocean, nas profundezas desse all oceano, that I need, preenchido de tudo aquilo que eu preciso para sentir-me poderoso, stable, estável, useful, útil. and an unlimited E no ilimitado, arena na of arena, signs and situations that are calling out for me to be that one, então para mim, yogi, estar com, para ser esse yogi, para ser esse Raja Yogi, estar conectado just com o to único. sit in that feeling Então apenas estar sentado nesse sentimento of an ocean of emotions around me, do oceano que se move ao meu redor, powerful awareness within uma me, consciência poderosa em mim, I, the still point, eu continuo a ser um ponto, connected deeply, conectado profundamente com o Supremo. and that this awareness E nessa is my consciência responsibility é minha responsabilidade to sustain it, to remember it, essa possibilidade de lembrar, de proteger, and then to realize that these times, in fact, are perfect. a perfeição desse momento In the role I must play, e no papel que eu devo desempenhar, drawing me deeper and deeper isso atrai-me cada vez mais profundamente into a state of wholeness, of fullness, of connectedness, essa conectividade, that I may respond então sou capaz de responder with what is needed com aquilo que é necessário at any moment. em qualquer momento. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again. Thank you. Não consegui ouvir nada. Thank you. Obrigado. All could hear, Brother Manoj, but we always Pois take photo. Today, I know we didn't. nós Every moment tiramos at fotos. before meditation, we flew into it, and such a wonderful, wonderful sharing and experience. Foi uma maravilhosa experiência.
Penso que todos de coração pleno. Então, se quiserem tirar a foto virtual, então quem quiser abrir a câmera. Thank you, Annabelle. Obrigado, Nuben. Obrigado. Thank you, everyone. Bye now. Obrigado a todos. Deus.